Eu quero dar continuidade a um assunto que nós iniciamos semana passada. Que é o assunto acerca da idolatria. Que é uma das obras da carne, relatada em Gálatas capítulo 5. Queria colocar Gálatas capítulo 5. Para nós lermos o texto e assim darmos continuidade ao que nós já estamos observando. Gálatas capítulo 5, versículos 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Eu quero mais uma noite dar continuidade ao assunto que nós iniciamos falando sobre idolatria, em numa perspectiva diferente do que nós somos acostumados a tratarmos, a vermos. Sempre que falamos acerca de idolatria, sempre está relacionado à questão de ídolos no sentido de imagens de escultura. E esse é um grande engano, achar que idolatria só é se prostrar diante de uma imagem de escultura. Quando falamos em idólatras, nós sempre queremos relacionar ou trazer, de fato, esse pecado, atribuir esse pecado a algumas religiões que, infelizmente, acabam se prostrando diante de imagens de escultura. E muitas vezes nos consideramos um tanto quanto prepotentes nesse aspecto, porque por sermos uma igreja protestante no sentido, e na nossa liturgia de culto não termos nenhum tipo de imagem de escultura, muitas vezes nós nos tornamos arrogantes e batermos no peito e dizermos: esse pecado nós não cometemos. Quantas e quantas vezes pessoas evangelizando já correram ou já cometeram esse erro de olhar para outra pessoa e dizer: você é um idólatra, porque a sua igreja tem uma imagem de escultura. E a grande realidade é que muitas das vezes a pessoa que está apontando, ela é um idólatra, mas ela não sabe, porque infelizmente nos foi ensinado. Infelizmente nós aprendemos que idolatria é apenas você se prostrar diante de uma imagem de escultura. Então, por muito tempo, por muitos anos, nós apontamos o dedo para o outro e fizemos acusações que ele é o idólatra. E desde a semana passada, quando chegamos no pecado da idolatria, nós começamos a percebermos e a tratarmos e a observarmos que idolatria não é apenas culto a uma imagem. Idolatria é uma adoração a tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, de fato, é idolatria. Então, qual é o princípio? Êxodo capítulo 20, rapidinho, versículo 3. O Senhor, Ele vai dar uma ordem. E a ordem que Ele dá é que... Êxodo capítulo 20, versículo 3. Ele vai dar uma ordem, dizendo: não terás outros deuses além de mim. E sempre que nós adoramos qualquer outra coisa no lugar de Deus, nós nos tornamos idólatras. Qualquer outra coisa, outro ser que ocupe o lugar de Deus, de fato, nós nos tornamos idólatras. O Senhor não estava falando apenas acerca de imagens de escultura, mas de tudo aquilo que realmente está relacionado. E esse é um problema que sempre atingiu a igreja. Por isso é que 1 João, capítulo 5, versículo 21,
João escrevendo, ele vai advertir a igreja acerca de ter cuidado com seus ídolos. Por isso ele vai dizer: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, infelizmente, ídolos é uma coisa que está sempre muito presente na vida do ser humano. E eu falei aqui semana passada eu estou lendo um livro muito, muito bom, que é o livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. E ele vai mostrar que o homem por natureza, e isso não é um pensamento de um religioso, isso é um pensamento de filósofos, é um pensamento do próprio Calvino. Ele vai dizer que na realidade o homem, ele foi feito com a pré-disponibilidade para adorar a Deus. Na realidade, Deus fez o homem para a sua adoração. Por isso é que Tiago vai dizer que nós somos a primícia de toda a criação. A palavra primícia é o mais belo de tudo. O primordial de toda a criação é a raça humana. Tudo que Deus criou é muito belo, mas o homem Deus fez sua imagem e sua semelhança. Porém, Deus nos fez com propósitos. Deus nos fez com objetivos. E que propósito foi esse, pastor? Deus nos fez para adorarmos o seu nome. Então, o homem, ele nasceu com essa finalidade. Jonas Madureira vai dizer que o homem é uma flecha em movimento, que o próprio Deus puxou, lançou essa flecha e tem como objetivo atingir o coração do próprio Deus. Porém, o pecado, ele fez com que essa flecha errasse o alvo. Por isso é que a palavra, se você perguntar a um teólogo o que é pecado, ele vai dizer errar o alvo. Porque na linguagem, no seu sentido original, pecado é errar o alvo. Então Deus, ele lança essa flecha chamada o homem com o objetivo de atingir o seu coração. Ela está direcionada a atingir o coração de Deus, porém, infelizmente, o pecado tira ela do alvo. Mas ela vai atingir qualquer que seja outra coisa. Por isso é que o homem há uma pré-disponibilidade para adorarmos. Então todo homem, ele adora alguma coisa. Até aqueles que dizem que não creem em Deus, ele adora alguma coisa. Ele crê em alguma coisa. Porque felizmente fomos criados com essa finalidade, adorarmos ao nosso Criador. Porém, quando o homem, ele não está perdido nos seus pecados, ele acaba adorando qualquer outra coisa. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, ele vai dizer que os homens, na sua vaidade, na sua loucura, eles se esqueceram de adorar o Deus Criador e começaram a adorar agora a própria criatura. Então há essa disponibilidade, essa pré-disponibilidade criada por Deus no coração do homem, de nós adorarmos a Deus. E quando nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando qualquer outra coisa. E muitas vezes a nós mesmos. Há pessoas que são idólatras do seu próprio corpo. Há pessoas que são idólatras da sua própria inteligência. Há pessoas que são idólatras das suas próprias riquezas. Então, existem muitas coisas que, de fato, com muita facilidade, ocupam o lugar de Deus. Com muita facilidade, nós os perdemos e nós, infelizmente, nos tornamos idólatras. Então, eu quero, mais uma vez, observar com vocês hoje o perigo de nos tornarmos um idólatra. O perigo de fato, nós colocarmos qualquer outra coisa e adorarmos em lugar do Criador. Dentro, por favor. Vamos lá. Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Pastor, o que é idolatria? Idolatria é isso. Idolatria, na realidade, é um ídolo que... Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central, tão essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Eu não sei se você já teve o desprazer de falar com alguém e uma pessoa dizer: pastor, eu não consigo mais viver, porque eu perdi a minha riqueza. No processo da pandemia, muitos empresários tiraram sua própria vida. E muitos empresários tiraram sua própria vida porque viram todo o seu castelo, toda a sua fortuna,
toda a sua riqueza, infelizmente, se destruindo, se acabando, escapando das suas mãos igual água, igual areia da praia. E esses homens acabaram, infelizmente, observando-se a si mesmos e chegando à conclusão que a vida não teria mais sentido sem a riqueza a qual eles possuíam. E muitos desses homens colocaram a arma na cabeça e tiraram suas vidas. Tomaram remédios, se enforcaram e tantas outras coisas mais. Porque, infelizmente, a riqueza era o ídolo central, essencial da vida dessa pessoa. Mas não somente a riqueza, não somente os bens, mas qualquer coisa que seja o meu tudo, de fato é o meu Deus. Qualquer coisa que de fato ocupe um lugar tão central, tão essencial em minha vida, irá se tornar de fato o meu Deus. Por isso é que o jovem rico de Lucas 18, eu queria colocar Lucas 18, é um exemplo bem clássico do que é de fato você adorar coisas no lugar de Deus. Esse jovem, pelo que nós lemos de sua história, ele era um religioso, mas era um idólatra. Ele era alguém que na sua capacidade afirmava de fato ser um servo de Deus, mas era um idólatra. Mesmo não estando diante de estátuas, ele era um idólatra. Porque infelizmente dentro do seu coração, no lugar central, o essencial de sua história não era Deus, mas era suas riquezas. Por isso é que o texto vai dizer, então Jesus continuou. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Lucas 18, 18, filho, estava lá no coisinha lá. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Veja a resposta dele. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Aquele homem, ele chega para Jesus e faz uma pergunta. Jesus pergunta se ele conhecia os mandamentos. Ele vai dizer que conhece desde a sua mocidade. Ele era um bom frequentador dos cultos. Ele era um bom frequentador da igreja. Ele obedecia, ele conhecia. Porém, Jesus, fazendo uma análise mais profunda do seu coração, percebe que aquele homem, de fato, por mais que ele conhecesse a letra, por mais que ele conhecesse a teologia, de fato, ele era um idólatra, porque Deus não era a razão maior do seu viver. Jesus, sabendo que ele era rico, disse, olha, uma coisa ainda te falta. Vá, venda tudo o que você possui, dê aos pobres e depois siga-me. E aquele homem saiu muito triste da presença de Jesus, porque de fato ele era riquíssimo. E abrir mão de fato da sua riqueza não era algo que estava me ajudem por gentileza. Não era algo que difícil entender o que o Fernando falou. Não estava nos seus planos, não era uma opção para ele. Vender suas riquezas não era uma opção para ele. Porque Jesus, de fato, ele percebeu que o que estava dominando o coração daquele homem eram as riquezas as quais ele possuía. Pastor, então quer dizer que é proibido ser rico? Não pode ser alguma. O problema não é o dinheiro no bolso. Eu ouvi uma frase essa semana bem interessante. Ele disse, olha, o problema não é o dinheiro no bolso. O problema é o dinheiro no coração. O problema é quando o dinheiro ele já não está mais no bolso, ele está no coração. É quando você agora começa a amá-lo, a idolatrá-lo, a fazer dele o teu tudo. Por ele você mata pessoas, por ele você passa por cima de pessoas, por ele você
trata mal as pessoas, você trai as pessoas. Quando o dinheiro ele chega a esse patamar, ele tornou-se de fato o ídolo dessa pessoa. Este jovem, infelizmente, ele amava as suas riquezas. A sua riqueza era o seu tudo, era o seu castelo. Perder não era uma opção. Então trocar tudo isso por Deus não era uma opção. E eu estou trazendo esse exemplo desse jovem, mas talvez o seu ídolo não seja o dinheiro. Talvez o seu ídolo não seja as suas riquezas. Talvez o seu ídolo seja um caso amoroso que você tenha. Talvez o seu ídolo seja um gosto, e esse gosto vai contra a vontade de Deus, um desejo sexual, um vício qual você de fato alimenta, uma amizade que você tem, um namorado ou namorada, ou talvez um filho que você tenha, e você coloca essa pessoa num patamar, em um lugar tão central, tão essencial da tua vida, que primeiro é essa pessoa, primeiro é essa coisa, primeiro é minha família, primeiro é meus filhos, Deus é em segundo lugar. E todas as vezes que Deus se tornar segundo lugar, você se tornou idólatra e Deus saiu de cena. Porque Deus, de fato, Ele não divide sua glória com ninguém. Todas as vezes que nós priorizarmos mais alguma coisa do que de fato Deus, nós nos tornamos idólatras. E Deus não consegue habitar, porque já diz Ele em sua palavra, que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, infelizmente, nós precisamos parar e entendermos que um ídolo é qualquer coisa que venha de fato ocupar esse lugar. Pastor, quem é que deve fazer essa análise para saber se eu de fato estou trazendo ídolos para a minha vida? Ninguém melhor do que você. Ninguém melhor do que você para parar e fazer uma reflexão de si mesmo. Ninguém melhor do que você mesmo para parar e fazer uma varredura de si mesmo. Ninguém melhor do que você mesmo para verificar quais são os teus maiores amores. Quais são as tuas maiores paixões. De fato, aonde está? Mateus capítulo 6, versículo 21. Jesus vai dizer que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Aonde está o teu coração? Está em Deus? Talvez você diga assim. Se eu perguntasse agora aonde está o teu coração, talvez você falasse, está em Deus. E se porventura Deus chegasse para você hoje, e Ele fizesse esse teste contigo, porque Ele colocou à prova este jovem, porque Ele sabia que o Deus dele naquele momento era a riqueza. Mas se Deus chegasse para você hoje e me dissesse, meu filho, você quer me servir mesmo? Quero, pai. Então abra mão daquele namoro, abra mão daquela pessoa, abra mão daquele vício, abra mão daquele emprego, abra mão daquilo que você está fazendo. Qual seria a sua atitude diante dessa? Será que muitos de nós não voltaríamos tristes para casa? Porque infelizmente nós iríamos nos deparar, iríamos descobrir que infelizmente nós amamos mais lugares, mais coisas do que de fato Deus. A grande realidade é que alguns de nós, e muitos dos que estão nos ouvindo, infelizmente não passariam nesse teste. Nós falamos muito do jovem rico, mas infelizmente nós somos muito desses. Porque há muitos amores em nossos corações. Há muitas coisas às quais nós estamos presos, pegados, às quais nós não abrimos mão em hipótese alguma. Uma vez tendo uma conversa com uma pessoa, ela disse, pastor, eu gosto de meninas. E eu disse, eu entendo que você pode gostar de menina, eu entendo que um homem pode gostar de outro homem, uma mulher pode gostar de outra mulher, eu entendo que isso pode acontecer. Agora eu queria que você entendesse que a vontade de Deus é que você deixe esses amores por amor a Ele. E ela olhou para mim e disse, e se eu não for feliz? Eu disse, você acha que todo missionário que está lá na África está sendo feliz? Quando tiveram que muitas vezes abrir mão dos seus familiares, verem seus irmãos sendo executados, você acha que eles estavam felizes? Que felicidade há em ver parentes serem mortos pelo amor de Cristo?
Que felicidade há em você sair da sua própria terra, como eu falei nos exemplos anteriores, você ser levado para outro país porque aceitou Jesus como Senhor, e se ficar na terra a qual você habitava, você vai ser morto porque a tua fé já não é aceita naquele local. Que felicidade há nisso. Em você ser arrancado do meio dos seus parentes e levado para uma terra distante e agora ter que viver distante dos seus. Que felicidade há nisso. Não há felicidade nisso. Mas por amor a Jesus, pessoas abriram mão das suas vaidades, dos seus prazeres, por amor a Jesus. Cristianismo nem sempre é uma vida repleta de alegria. Algumas pessoas, para estarem aqui hoje, tiveram que abrir mão de pessoas, de lugares, de coisas. E é fácil isso, pastor? Não é fácil não. Quando Deus ele chega para Abraão, ele diz, vá, leva teu filho lá, porque você vai me oferecer a ele. Eu tenho certeza absoluta que dentro do coração de Abraão ele estava dizendo, Senhor, como o próprio Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque não Abraão teria dito, Pai, arruma outra possibilidade. Mas Deus se manteve em silêncio, fazendo que Abraão de fato levasse o seu filho para ser sacrificado diante de Deus. Que felicidade há nisso? Não há felicidade nisso, mas há uma obediência a isso. E João diz, Jesus escrevendo, João ele vai dizer que aqueles que amam o Senhor são aqueles que cumprem os seus mandamentos. Então idolatria infelizmente é algo que está muito real dentro das igrejas. Não se espante, a idolatria na realidade ela está sentada nos primeiros bancos das igrejas e muitos estão despercebidos. Porque muitas pessoas acham que idolatria é apenas ter uma estátua, uma imagem de escultura, quando na realidade o lugar mais aconchegante para a idolatria, vocês sabem onde é? É no coração. A idolatria ela habita no coração dos homens. Não é dentro dos templos. Os ídolos e imagens de escultura não tem culpa nenhuma de os homens serem idólatras. Então a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar central da tua vida. Adianta. Pode tirar. Vamos lá. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Um ídolo... Mudou, foi? Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. O que é que acontece? Eu sempre tenho dito aqui que aonde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro, isso vai determinar quem de fato você ama. Quer saber o que você ama? Observe aonde você gasta seu tempo e seu dinheiro. Por quê, pastor? Porque são duas coisas que nós priorizamos muito. Tempo e dinheiro são duas coisas essenciais na vida dos seres humanos. Então, aonde eu coloco o meu dinheiro, aonde eu coloco o meu tempo, aí vai determinar. Eu vou de fato ter uma prova cabal, se de fato eu amo ou não. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu amo Deus, mas nem gasta tempo nem investimento. Nem gasta tempo nem dinheiro na obra de Deus, mas ama Deus. E a grande realidade é que isso é uma falsidade, é uma hipocrisia. Porque quando nós amamos, nós nos doamos, nós nos entregamos. E se preciso for, nós investimos para de fato acontecer. Então, aonde está de fato as suas paixões? Aonde você gasta de fato as suas finanças? Porque um ídolo, ele tem uma posição de controle tão grande em seu coração que consegue fazer você de fato gastar recursos, emoções, pensamentos, tudo. Será que eu tenho descoberto, eu tenho aprendido? Sabe por que às vezes é tão difícil nós deixarmos alguns vícios? Porque infelizmente os vícios os quais nós praticamos, eles têm se tornado os nossos ídolos. Quando você luta e reluta tanto para deixar um vício, é porque a grande realidade é que você ama aquilo que você está fazendo. Então não se espante. O seu ídolo pode ser o seu vício.
Seu ídolo pode ser a pornografia. Seu ídolo pode ser a masturbação. Seu ídolo pode ser casos amorosos. Eu tenho um amigo e a gente tem uma liberdade de conversar. E esse cara, infelizmente, ele é viciado em sexo, só que ele é um cara casado. E esse cara, ele trai a mulher dele de uma forma descontrolada. Só que ele ama a mulher dele. Quer dizer, ele diz que ama, né? Eu acho que ele diz que ama. É um amor meio estranho, mas... Cara, esse cara tem uma mulher bonita. E uma vez, em uma conversa com ele, ele me disse, cara, eu não consigo parar de trair. E eu confesso que isso foi uma conversa há anos e anos atrás. E eu não tive muito o que falar para ele, a não ser dizer que de fato era pecado o que ele estava fazendo. Mas você vai lendo, você vai estudando acerca do assunto. E a conclusão que eu tenho hoje é que a grande dificuldade que aquele cara tem em ser honesto para com sua esposa, fiel para com ela, é porque a grande realidade é que o vício dele é o Deus dele. Eu lembro que no momento que eu estava conversando com ele, passou uma mulher. E ele olhou para a mulher e disse, tu consegue passar uma mulher dessa se tu não olhar? Eu disse, consigo. Se eu não consigo. Mas por que ele não consegue? Porque o coração dele está naquilo. Porque toda a motivação dele está naquilo. Ele nutre aquilo. Ele lê acerca daquilo. Ele assiste vídeos acerca daquilo. Ele vive uma busca constante em busca daquilo. É o Deus dele. É onde está o coração dele. É o que ele ama fazer. E o que é que esse homem precisaria fazer? Ele precisaria desconstruir esse altar. E construir um altar de adoração a Deus. Esse homem, tantos outros homens que existem, precisa de fato entender que quando nós amamos Deus acima de todas as coisas, nós encontramos forças para fazermos muito mais do que pensamos ou imaginamos. Eu tenho dito que o homem por si só, no seu intelecto, ele é incapaz de fato de vencer os seus próprios pecados. Mas quando esse homem ele constrói um altar de adoração a Deus, quando ele entende que ele foi criado para adorar o seu Deus, o Deus criador do universo, aí de fato ele começa a encontrar forças, porque ele começa a desconstruir esse altar aonde esse ídolo consome toda a energia, toda a paixão dele, e ele começa agora a canalizar toda a paixão dele em Deus. Ele começa agora a canalizar todas as suas energias em Deus. E esse homem que estava errando o alvo, ele começa agora a acertar o alvo. Ele começa a fazer aquilo para o qual de fato ele foi criado. Então, o ídolo tem esse poder de realmente nos levar a esse estado. Adiante, por favor. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo do seu coração, se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem sentido. Então saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Um ídolo é tudo aquilo que você procura para preencher o vazio que há no seu coração. Eu já tive algumas experiências e conheci uma moça que ela vive em estado de depressão constante. E não é difícil de você localizar o motivo da depressão dela. O motivo dessa moça, da depressão dela, é porque ela já passou dos 30 e não casou. E todas as vezes que você de fato vai conversar com ela, no aniversário dela, ela não comemora aniversário. Porque ela diz, eu ainda não casei. E uma vez eu conversando com essa moça, eu disse, minha filha, o marido não deve ser o seu Deus. Você está colocando todas as suas forças, todas as suas energias, toda a sua paixão em busca de um homem. É como se a vida só vai fazer sentido para ela no dia que de fato ela casar. Essa menina não sabe, mas ela é uma idólatra. Porque a razão do viver dela não é Deus. A razão do viver dela é o homem
que não chegou na vida dela ainda. Ela adora algo que nem existe, que ela não sabe nem quem é, mas que ela canalizou todas as suas forças em busca desse homem, em busca desse casamento. E ela não consegue viver literalmente feliz. Ela vive em constante depressão. E sempre o motivo, a raiz das suas depressões, das suas crises de ansiedades, é porque ainda está faltando, porque eu não encontrei. No dia que eu encontrar, no dia que eu casar, a vida fará sentido. Como se a solução para os problemas estivesse em um casamento. E há pessoas que são felizes e quando se casam tornam-se infelizes. E eu sou totalmente a favor do casamento, viu? Mas não pense que casamento é a solução dos seus problemas, que não é. Então, pode ser um casamento, pode ser um namorado, pode ser uma faculdade, pode ser qualquer coisa que você olhe e diga, a vida não faz sentido porque eu não tive ainda isso. É um filho que eu preciso? É o emprego dos sonhos? É a mulher dos sonhos? É o homem dos sonhos? Eu sou, de fato, muito fã da expressão do Salmo 23. O Salmo 23, ele tem muito a nos ensinar. Quando o salmista ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Davi chegou no grau mais alto de entendimento acerca de que Deus é tudo na vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, pode me faltar esposa, pode me faltar dinheiro, pode me faltar coisas, pode me faltar namorada, pode me faltar emprego, mas eu não terei falta de nada, porque eu já tenho Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me completa, Ele me preenche. Estou totalmente satisfeito, transbordante em Deus. E esse é o grau mais alto ao qual nós precisamos chegar. É esse entendimento que nós precisamos de fato adquirir. Entendermos que é em Deus que nós estaremos totalmente repletos, satisfeitos, transbordantes. Não é em coisas, não é em lugares, não é em pessoas. Eu já vi várias reportagens de homens que buscaram a felicidade no dinheiro. E quando encontraram o dinheiro, disseram, cara, eu me tornei infeliz. Porque eu pensei que tendo dinheiro me tornaria feliz, mas não encontrei a felicidade no dinheiro. Outros homens que buscaram a felicidade na fama, encontrou a fama, e quando encontrou a fama, descobriu que a verdadeira felicidade não está na fama. Hoje ele está perdidão. Mas uma certa vez, Eduardo Costa, em uma entrevista com Geraldo Luiz, que faleceu, Geraldo Luiz, ele vai dizer, eu sou tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que eu tenho é dinheiro. E Geraldo Luiz pergunta a ele, o que é que lhe falta então? Ele disse, me falta Deus. E foi talvez a frase mais correta que aquele cara disse em toda a sua história. Eu sou tão pobre que eu só tenho dinheiro. E o que é que te falta? Me falta Deus. Porque o dinheiro não traz a felicidade a qual as pessoas acham. Eu conheço famílias ricas e infelizes. Eu já falei aqui certa vez e repito. Tem uma entrevista com o Nelson Ned. E, cara, é fantástico ele sendo entrevistado por Jô Soares. E ele vai dizer, Jô, o dinheiro compra a casa, mas não compra o lar. O dinheiro ele compra o sexo, mas não compra o amor. E ele sai dizendo tudo que o dinheiro compra, que o dinheiro não compra. E essa é a grande realidade. Então o ídolo é qualquer coisa que você diga, se eu tivesse isso, eu seria completo. A minha vida seria totalmente satisfeita. E quando você expressa isso, você está se tornando um idólatra. Você está de fato declarando que você de fato precisa entender que quem tem que ocupar o lugar no teu coração de fato é Deus. Gênesis capítulo 30 e versículo 1, coloca por gentileza. Fala da história de Raquel. Raquel foi uma das mulheres de Jacó. E infelizmente essa mulher é uma idólatra. Ela vai dizer o seguinte. Gênesis capítulo 30, verso 1. Para quem não está bem lembrado da história, Jacó casou-se com duas mulheres, Lia e Raquel, duas irmãs. Lia dava filhos
gerou vários filhos a Jacó, e Raquel não. Veja a expressão dela quando ela vai orar. Ela diz: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. O que ela está dizendo? A razão da minha vida é filhos. Se eu não tiver um filho, a vida não será completa. Se eu não tiver um filho, a vida não fará sentido para mim. E essa expressão na realidade deixa bem claro que Raquel de fato ela adorava aquilo que nem existia. É igual a história da mulher que está aguardando o marido chegar e já tornou-se uma idólatra por antecipação. Raquel, na realidade, ela adorava, ela desejava com todas as suas forças, com todo o seu vigor, um filho. A vida não fazia sentido para ela ser um filho. Sabe por que muitas vezes Deus não dá aquilo que nós queremos? Porque Deus sabe, Deus percebe que nós não buscamos essas coisas em segundo lugar. Deus percebe que nós buscamos determinadas coisas em primeiro lugar. Por isso é que muitas mulheres não têm um casamento que deveria ter. Por isso é que muitas mulheres não têm um filho que deveria ter. Porque infelizmente colocaram essas coisas no lugar de Deus. Fizeram, infelizmente, dos seus sonhos o seu Deus maior. Deu pano e foi? Tá tão bom. Então, cara, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque tudo aquilo que vem ocupar o maior espaço na nossa mente, no nosso coração, fará de nós idólatras. E a grande realidade é que há muitos ídolos dominando os nossos corações. Porque nós estamos buscando determinadas coisas com uma força muito maior que a força que usamos para buscar Deus. Há pessoas muito empenhadas, muito apaixonadas por seus projetos e nem um pouco apaixonadas pelos projetos de Deus. Com muita força, com muita vontade para buscar os seus sonhos, mas não tem força alguma para buscar os sonhos de Deus. Infelizmente, essa mulher tornou-se idólatra. E sabe o que é o pior? O texto vai dizer que Deus, de fato, não abençoava ela. Enquanto sua irmã tinha filhos, ela não tinha filhos. Mas por quê? Porque Deus sabia que ela era uma idólatra. E ela revela-se depois como uma idólatra. Coloque capítulo 30, versículo 34. Quando eles estão saindo da casa do seu pai, Labão, Jacó e suas duas mulheres, versículo 34. E disse Labão, de acordo com sua... Não foi, eu coloquei errado, né? Não, volta lá para ver lá. Ah, está certo. É 34, meu irmão, é o outro mesmo. Isso. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Contextualizando você nesse texto, Raquel, Jacó estava partindo da casa de Labão com suas duas mulheres. E quando Raquel ia saindo, ela foi na tenda do seu pai e ela pegou os ídolos do seu pai, os ídolos do lar. E o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, ele vai dizer que a sua glória, eu acho que é capítulo 40, versículo 8, ele vai dizer que a sua glória ele não reparte com ninguém. Então todas as vezes que de fato, volta ao slide por gentileza, todas as vezes que nós priorizamos, que nós colocamos coisas, pessoas, lugares no lugar de Deus, nós nos tornamos idólatras. Um ídolo é qualquer coisa. Próximo. Os ídolos nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar. Nós busca daquilo que imaginamos precisar. Então, meus queridos, um ídolo ele tem um poder muito grande de
realmente nos tirar do centro da vontade de Deus. Quando de fato nós colocamos todas as nossas forças, nós nos tornamos idólatras. A mulher de Ló é um exemplo disso. A mulher de Ló, ela achava que de fato o que ela precisava estava na cidade a qual foi destruída. Coloca por gentileza. Gênesis 19, 24. Os nossos ídolos, ele nos leva a nós desconsiderarmos o nosso Pai, o nosso Deus. Tinha sido dada uma ordem, e a ordem era que eles saíssem dessa cidade e não olhassem para trás. Mas o texto vai nos dizer que então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Pode voltar para o slide. Por que essa mulher, ele olhou para trás? Slide. Os ídolos dela levou ela a desconsiderar Deus, o Pai Celestial, em busca daquilo que ela imaginava precisar. A grande realidade é que ela achava que toda a sua história, que a razão do seu viver, estava naquela cidade. Quando ela olha para trás, é porque na realidade ela estava sentindo, ela estava dizendo: tudo que eu preciso, tudo que eu amo, está ficando para trás. Ela estava avançando com seu esposo, porém não com o coração de um adorador. Ela estava avançando com seu esposo, mas com o coração de uma idólatra, olhando para trás e sentindo falta das coisas as quais, de fato, Deus estava tirando da vida deles. Vocês lembram aqui quando Deus tirou o povo da terra do Egito? Quando o Senhor mandava para eles ali alimento, caía do céu, como é que é a palavrinha lá o manar do céu, e o povo ele começa a comer e eles vão dizer: bom era no Egito. Como sentimos saudades das cebolas que nós comíamos no Egito. Então, é mais ou menos o que estava acontecendo com a mulher de Ló. Deus estava tirando eles de um local, mas o coração dela estava de fato voltado naquela cidade. O seu amor maior, a sua paixão maior estava lá. Igual aqueles que estavam saindo do Egito, mas o coração tinha ficado totalmente no Egito. E desta forma estava desonrando o seu Criador, desconsiderando o seu Pai Celestial, por conta das suas atitudes idólatras. Às vezes nós chegamos à igreja, nós levantamos a mão, mas a pergunta que eu faço a você é o seguinte: você vive olhando para trás ainda? Ou você de fato deixou o passado para trás, vive o presente com um olhar no futuro? Porque se você está na igreja, mas o seu coração está totalmente voltado para trás, você precisa rever seus conceitos. Porque nós temos que entender que a ordem é: não terás deuses além de mim. Deus, ele deseja ser de fato a nossa maior paixão, o nosso tudo. Por isso é que Mateus capítulo 22, versículos 34, acho que é 34, coloca aí. Mateus 22, 34, para nós encerrarmos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu intelecto. É nesse nível que nós precisamos chegar. Caso contrário, nós seremos idólatras cultuando a Deus dentro de uma igreja. Nós seremos idólatras cultuando a Deus junto com a multidão. No momento que for passada a peneira,
nós iremos descobrir que o nosso coração nunca esteve em Deus, que as nossas motivações nunca teve em Deus, mas que outras coisas nos atraíam. Então a ordem é essa, o ensinamento é esse. Se nós não amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, infelizmente nós seremos reprovados como filhos. Porque Deus não está à procura de uma geração de idólatras. Deus está à procura de uma geração de adoradores, que adore o Pai em espírito e em verdade. Não é com mentira, não é com falsidade, é em espírito e em verdade. Verdade absoluta, intenções absolutas, entendimento absolutos, emoções absolutas. Precisamos chegar a esse grau de compreensão, porque infelizmente hoje em dia as igrejas estão repletas de idólatras, de pessoas que levantam as mãos, mas que estão igual Raquel, com os ídolos escondidos dentro do coração. É pessoas que estão caminhando com Jacó, mas estão carregando consigo seus ídolos. Chegará o momento qual de fato Deus vai dizer: eu sei o que há dentro do teu coração. Chegará o momento qual de fato Deus nos colocará diante de uma situação a qual Ele vai exigir de nós: ou ama ou fica. Que nós não venhamos ser literalmente, que nós não venhamos sermos parecidos com a mulher de Ló. Que nós não venhamos nos tornar uma estátua de sal, que infelizmente na hora da prova foi reprovada porque colocamos toda a nossa paixão naquilo que não deveria colocar. A minha oração é que Deus nos levante, que Deus nos ensine a nós de fato entendermos que esse é o princípio, essa é a régua, esse é o nível de adoração que Deus exige. Coração, emoção e intelecto. Eu tenho que amar a Deus com a razão. Eu tenho que amar a Deus com a minha emoção. Eu tenho que amar a Deus com tudo que há em mim. Que o Senhor seja de fato Deus da nossa história. Se coloca em pé, eu quero orar contigo nesse momento. Eu queria orar só no violão mesmo, Crivandi. Eu queria que você curvasse sua cabeça comigo nesse momento, porque quando nós estamos tratando de assuntos como esse, a grande realidade é que nós muitas vezes percebemos que existem outros deuses que muitas vezes ocupam espaços na nossa vida que não deveria ocupar. Em momentos como esse, em mensagens que nós somos levados à reflexão, nós muitas vezes percebemos que existem deuses que estão ocupando espaços que não deveriam ocupar em nosso coração. Mas a minha oração é que nessa noite, o Espírito de Deus, Ele nos dê a capacidade de dizermos não a todo ídolo, a tudo aquilo que estava ocupando o lugar do Pai. Que nós vamos chegar a um grau de maturidade, de crescimento, aonde nós temos a coragem de abrir mão de coisas, de lugares, de pessoas, de amores, de vícios por Deus. Que a gente venha declarar: Senhor, Tu és o meu tudo, Tu és a razão do meu viver. Que a gente venha assim dizer para Ele: Senhor, se o Senhor me deixar, eu morrerei. Não é se o namorado me deixar, não é se uma mãe abandonar. Que a gente chegue a um grau de entendimento, de poder dizer: Senhor, se Tu me deixar, eu irei morrer. Por isso é que o salmista Davi, em um momento de oração, ele vai dizer: não retires de mim o Teu Santo Espírito. Para onde eu irei? Para onde eu irei me ausentar? Não tire de mim a alegria do Teu Espírito. E nós vemos dizer: Senhor, me ensina a Te adorar. Me ensina a ter capacidade de abrir mão de pessoas, de lugares, de amores. Me faz um adorador perfeito por excelência. Um adorador por excelência me faz, ó Pai. Eu quero orar contigo nesse momento. Pai, aqui nós estamos nessa noite,
diante da tua palavra que nos humilha, que nos confronta, da tua palavra, Deus, que penetra no mais profundo da nossa alma, que é apta para discernir os pensamentos, que é apta para fazer divisão entre juntas e medulas. Mas nós estamos gratos porque a tua palavra nos diz que quando tu nos repreende é porque tu nos ama. E tu nos criastes a tua imagem, a tua semelhança. Tu nos criastes para o teu louvor, Senhor. Então nos ensina, pois somos tão falhos. Nos ensina, pois somos tão pequenos. Nos ensina a te amarmos acima de todas as coisas, com uma intensidade tão grande, com um poder tão grande, com uma paixão tão grande. Que venhamos te amar de coração, que venhamos te amar com a nossa alma, que venhamos te amar com o nosso intelecto, com a nossa mente. Senhor, nos ensina, Espírito Santo, aquilo que é impossível a nós, que o Senhor cria em nós. Crie coração de adoradores. Não queremos ser destruídos como foram destruídos muitos no deserto, porque fizeram para si bezerros de ouro. Que nós temos a capacidade de arrancar os ídolos e que a gente consiga levantar diante de Deus as nossas mãos e declarar ao Senhor que somente Tu és, que Tu és somente o nosso Deus, a nossa paixão maior. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Que Tu sejas exaltado, Senhor. Que Tu sejas glorificado. Que as nossas vidas, de fato, sejam um memorial de adoração diante de Ti. Que não sejamos igual Raquel, que mesmo caminhando, escondia ídolos entre suas coisas no seu coração. Que nós venhamos ser totalmente libertos, transformados. A Tua palavra que tem sido ministrada gere transformações, porque a Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que essa verdade nos traga libertações dos nossos pecados, que essa verdade nos traga libertações dos nossos erros, que essa verdade nos faça nos tornarmos cada vez mais apaixonados por Ti, cada vez mais adoradores por excelência, cada vez mais filhos amados. Ó Espírito do Senhor, tira de mim que toda adoração que eu apresente seja totalmente diante de Ti, que todas as minhas paixões, que todos os meus amores sejam totalmente voltados para Ti, pois Tu és Senhor absoluto no meu viver. Que Tu sejas, que essa igreja galpão, mais um para o Teu reino, se torne uma referência de filhos que Te adoram, de filhos que se prostram somente diante de Ti, não diante dos ídolos, não diante dos Baals da vida, mas somente diante de Ti. Senhor, que nada roube o nosso coração, que não seja festas, que não seja orgias, que não seja vícios,
mas que nós estejamos totalmente mergulhados em Ti, entendendo que possa vir São João, que possa vir setembro, que possa vir carnavais, nada irá nos conseguir tirar do centro da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, adoradores por excelência que queremos ser, filhos amados, reconhecidos diante de Ti, que o Senhor possa chegar, que o Senhor fale acerca de nós, como o Senhor falou de Jó, quando estava falando com Satanás. Quando tu olhaste e disseste, observaste o meu filho Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Deus, que o Senhor enxergue em nós virtudes para a Tua glória, porque para esse princípio é que nós fomos comprados. Amém? Aplaude Jesus bem forte. Amém?